E seguimos com o episódio 7. Eu vou confessar para vocês, um dos mais inusitados em termos de personagens para mim e um dos que eu mais gostei. A história conta justamente do primeiro ponto do Thor, do primeiro Thor lá do Kenneth Branagh, só que ao invés de ser o Thor Odinson, dessa vez é a Hela. Naquela mesma cena que eles estão na ponte do Bifrost, tá lá o Heimdall, tá lá o Odin em discussão com a filha, e aí eles fazem até uma comparação como que foi no 616, que foi lançar a Hela para o reino de Hel, onde ela ficou presa até o Odin morrer, e também o que acontece neste universo, que é quando ela se revolta, do mesmo jeito que o Thor fez, só que ela se revolta contra o Odin e o Odin tira a coroa de Hela, né, a deusa da morte, e o que ele faz com ela? Ele baniu a Hela para os confins do universo e obviamente ela vai cair aonde? Na Terra. Só que chegando aqui, ela se encontra numa situação onde não é o tempo em que o Thor chegou. Ela é muito mais antiga do que o irmão dela. Ela é primogênita de Odin. E ela chega numa terra onde uma guerra estava sendo travada. E esta guerra tinha um líder conhecido como Wenwu. E vocês sabem muito bem que o Wenwu é o detentor dos 10 anéis, e é justamente nessa mistura de universos e de histórias que a gente entra para esse universo de Shang-Chi e a gente mistura com Asgard, e os dois reinos começam nessa forma de se degladiar. E então ela cai lá, a Hela, vocês já sabem que ela já tem uma postura debochada, ela não está nem aí para nada, e ela já está confiante de que ela caiu num mundo onde todos são inferiores. Só que ela se esqueceu que ela foi banida e perdeu todos os poderes dela. O Odin fez a mesma coisa que ele fez com o Mjolnir. Ele disse do lado do capacete dela, do lado da coroa dela, ele disse: aquele que que souber ter redenção, irá possuir o poder de Hela, e lança a coroa dela na Bifrost. E cara, cai na terra. A cena é a mesma aquela do Thor, que ele tá lá na Shield, só que não tem a Shield. É os guerreiros do Wenwu, com quem ela se degladia, e ela apanha pra caramba, e ela acaba indo ali na coroa dela, que ela viu que a coroa caiu bem ali pertinho deles. Eles inclusive foram até lá e conferiram que a Hela estava lá por conta da queda da coroa, e ela vai tentar, naquela cena chuvosa, todo mundo olhando para ela e ela derrotada. E é bonito de ver porque aquela empáfia, aquela arrogância que a Hela tem, não existe mais. Ela se vê numa situação assim que ela tem que ser menos para poder sobreviver a tudo aquilo. E ela vai treinar com o Wenwu, ele a recebe, ele dá uma roupa diferente para ela. Ela sente que o Wenwu teve uma queda por ela, e ela não tem essa proximidade com o amor, ela não tem bem querer por ninguém. Ela é uma pessoa assim fria. E o que acontece? Ela se revolta contra o Wenwu e foge daquele lugar, trai ele pede para os seus guerreiros buscarem ela, e ela acaba correndo a cavalo, perdida em alguns dos confins daquele local. E ela acaba se encontrando com aquela criaturinha do Shang-Chi, aquela Lada que não tem rosto, que a guia até aquelas passagens que são mostradas no filme do Shang-Chi, para poder chegar no único lugar, no reino de Talo. E lá ela se encontra com a líder de Talo, que eu não vou me lembrar agora o nome dela, mas é vivida pela Michelle Yeoh, né? De Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Não sei se é a mesma personagem que faz a dublagem. E ela vai pra lá, passa por aqueles caminhos que a floresta é viva e tudo mais, igualzinho o que foi em Shang-Chi. E o que acontece? Chegando lá, ela precisa se provar, porque ela não tem mais os poderes da deusa da morte, ela precisa aprender. E ela acaba entrando pro treinamento que a líder fez do mesmo jeito que fez com o Shang-Chi, podendo dominar os elementos, aquela coisa. É incrível, cara, é simplesmente incrível. E ela fala que o poder não está na posse das coisas, mas o poder está dentro dela mesma. E é assim que ela destrava na Hela uma crença que ela nunca imaginou que teria. E é
É lindo isso, cara, porque ela aos poucos, quando ela vai se apropriando do treinamento, você vê que ela vai se integrando, que ela vai buscando a concentração, o poder em si mesma. E então, finalmente, lá em cima em Asgard, o Heimdall percebe que a Hela não está sendo vista por mais ninguém, e isso preocupa o Odin, que vai até lá justamente para descobrir o que está acontecendo. E o Heimdall fala: existe lá na Terra, em Midgard, né, um ser que possui os 10 anéis, que é um poder ancestral e tudo mais. E o Odin, vocês sabem, aquela velha história que ele tem lá o salão dos troféus, inclusive a manopla do infinito que a gente viu nos filmes, no Thor Ragnarok. Naquele ambiente, dentro desse contexto, que a gente vai atrás do que o Odin fazia. E é o que ele vai fazer, ele vai se degladiar com esse povo e, obviamente, todo o povo do Shang-Chi já está preparado para lutar contra ele. O que eles fazem? É Asgard contra Talo. E ali, cara, é uma cena de guerra das mais incríveis que vocês podem imaginar. Dos dois povos, que inclusive em algumas das cenas de Shang-Chi, conta-se uma história, e aliás nos quadrinhos existe sim uma conversa entre esses dois povos, que eu citei inclusive num dos vídeos que eu falei. Bom, mas de qualquer forma, a guerra acontece, e quando o Wenwu se junta com a Hela, porque os dois se juntam na batalha contra o Odin vai para cima deles com aquela lança que o avô dele utilizava, e uma guerra absurda dos três acontece. E o que dá no final? No final, a Hela consegue derrotar o próprio pai usando as técnicas que ela aprendeu com a líder de Talo. E nessa hora ele vê que ela está superior a ele. E o que ela acontece? O pai dela, no momento de desespero, ele segura ela pelo pescoço e fala assim: você, há tempos atrás, não hesitaria em matar ninguém. E é quando ela mostra que ela busca a redenção, que ela abaixa a bola. E nessa hora que ela diz: eu prefiro morrer do que... Eu não lembro qual é o discurso dela, mas alguma coisa assim: prefiro preservar a vida dos outros do que sair matando. O capacete dela vem, igual o Mjolnir fez, e ali, na hora que encaixa na cabeça dela, ao invés dela se tornar Hela, ela se torna Hela a Branca. Olha, Senhor dos Anéis, o Gandalf, olha só que virada, cara. E assim ela se torna tão poderosa, mas tão poderosa, que nem o pai dela dá conta. E o episódio termina justamente mostrando que, quando Thanos está vindo com a sua armada, quando ele está recrutando a pequena Gamora, quem vem pelo universo para destruir todos aqueles que querem subjugar as pessoas é o casal, o Wenwu e Hela a Branca. Cara, que episódio lindo, que plot lindíssimo que foi colocar a história dessa forma. Meus amigos, está chegando o episódio 8. Fica ligado aí, deixe seu comentário, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!